Olá, boa noite a todos. E o tema de hoje é um tema bem interessante, né? Que é justamente o que a gente vai falar sobre os indicadores de compliance sem sofrência. Por quê? Porque tem gente que tem uma dificuldade muito grande em trabalhar com os indicadores de compliance, né? Eu sou Erika Lamour, esse é o Jornada Compliance e eu vou te ensinar aqui no Jornada Compliance a sair do absoluto zero de conhecimento no compliance a ter ganhos de até 6 dígitos por ano atuando na área de compliance, tá? E por que eu resolvi trazer esse tema? Né? Porque muita gente tem dificuldade realmente em estar definindo quais indicadores, então a gente desconhece realmente, poxa, quais são os indicadores que eu posso utilizar, posso definir um indicador ou não, qual o parâmetro que eu devo ter para estar atuando com o compliance. E muita gente o que é que faz? Né? Faz todo o movimento de implantação do compliance, faz todo o esforço para fazer a implantação, para fazer o programa de integridade, para implantar, para adequar o programa de integridade, mas acaba que não sabe medir esse esforço que fez, né? Não sabe medir esse resultado que fez, não sabe medir realmente o seu trabalho. E fica ali, só na sofrência, né? Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ai, que sofrimento, como é que eu vou medir? Como é que eu vou mostrar o que eu fiz? Como é que eu vou mostrar a evolução do meu trabalho, né? E muita gente não sabe nem que tem que medir, minha gente, só para, né, vocês entenderem qual é a situação, porque realmente, como compliance é uma área nova, tem gente que diz assim, poxa, tem que medir? Tem que medir. Todo trabalho, ele precisa ser medido para que você consiga mostrar não só o resultado, como também a evolução desse trabalho, tá? Por isso que é fundamental que você tenha realmente indicadores de compliance para estar mostrando, para realmente estar apresentando, né? E o que é que acontece? Muita gente tem uma visão totalmente deturpada quando a gente fala em indicadores, né? Tem gente que pensa assim, oxi, que nada, eu acho o máximo que eu não tenho indicador, porque se eu não tenho indicador, eu não tenho meta, se eu não tenho meta, eu não tenho ninguém para encher meu saco para cobrar resultado. Só que, na verdade, é o seguinte, aquilo que você não mede, né, você não consegue saber se está dando certo ou não, porque você até pode achar que está dando certo, mas pode não estar dando certo. E depois de todo o processo implantado, o programa concluído, aí você vê que fez o trabalho mal feito. Aí vai adiantar chorar pelo leite derramado? Não, não vai. Você tem que trabalhar de forma preventiva, acompanhando cada evolução que você faz, acompanhando o desenvolvimento do trabalho que você faz, para justamente você saber se realmente está no rumo certo ou não, mas não só isso, você conseguir mostrar para a empresa, mostrar para o seu gestor, e aí seja ele um diretor, o presidente ou mesmo o conselho de administração, se você está conseguindo mostrar, ter uma evolução do seu trabalho, se você está concluindo, conseguindo realmente colocar em prática o seu trabalho, tá? Então, o que é que a gente tem? O que é que você precisa entender, já assim, de início, né? Quando a gente fala em indicador, tem gente que confunde indicador com meta, né? Vamos já fazer esse alinhamento que eu sempre gosto de colocar todo mundo na mesma página quando a gente está começando as nossas aulas. E é importante você entender o seguinte: meta é quando é tudo aquilo que tem relação com a evolução de um trabalho ou com a evolução de um indicador, certo? E quando a gente fala e sai, por exemplo, de um ponto X para um ponto Y, a gente está falando de uma meta. A meta é algo que evolui com o tempo, certo? E o indicador é o quê? O indicador é um índice, é uma fotografia, é uma medida, pode ser um valor, pode ser um cálculo, pode ser um número, pode ser um percentual, tá? Então, algo que você vai medir por meio do indicador para então saber se você vai alcançar ou não aquela meta, tá? E aí esse indicador pode ou não
ser, por exemplo, obtido por meio de uma fórmula, por meio de um cálculo, né? Mesmo que ele seja, por exemplo, um percentual, tá? E aí, assim, a partir do momento que você começa a medir, aí você vai conseguir, sim, começar a conseguir mostrar os resultados que você está tendo, independente de qual seja realmente esse indicador, tá? Se ele é um indicador que ele é em forma de percentual, independente da forma de apresentação desse indicador, tá? Se esse indicador ele é um percentual, se esse indicador ele é um valor monetário, se ele é um valor de uma multa, né? Se ele é uma unidade, se ele diz respeito a uma quantidade X de itens. Mas lá, mais adiante eu vou detalhar mais essa questão dos possíveis indicadores de compliance que você pode estar utilizando para você sair dessa sofrência de não saber como mede o seu trabalho, tá? Que isso é bem básico, mas eu sei que muita gente está começando agora no compliance e aí precisa entender um pouquinho, né, quais são os indicadores que podem ser utilizados, tá? Então, o que é que você tem, né? Se você, primeiro de tudo, para você conseguir definir uma meta, você precisa ter um indicador. O indicador não é fotografia? Com o indicador, você não vai justamente é por meio desse indicador que você vai, por exemplo, tirar uma fotografia no início para ficar mais didático, né? Uma fotografia no início e uma fotografia no fim do processo. Então, imagine, por exemplo, uma empreiteira que ela está trabalhando com uma obra. Ela, qualquer que seja essa obra, ela vai tirar fotos no início do projeto, no meio, ao longo do projeto e no final do projeto com a obra concluída. Para quê? Para ter a evidência de que aquele trabalho foi realizado, né? Então, da mesma forma, você faz com o indicador e com a meta. Você precisa ter um indicador para mostrar justamente qual era a situação daquele processo, daquela situação que você está querendo medir. Você mostra, e aí depois você mostra a evolução desse indicador no tempo. E aí você vai conseguir chegar para a empresa que você trabalha e vai dizer, olha, sair da situação X para a situação Z, do ponto A para o ponto B. Então, tive essa evolução no trabalho. No caso, por exemplo, do programa de integridade, o programa de integridade conseguiu sair do ponto A para esse ponto B, para essa evolução, né? Porque, assim, quando você não consegue medir aquilo que você está fazendo, é como se fosse um tanto faz. Ah, tanto faz se for feito ou não. Tanto faz se você está fazendo certo ou não. Só que é o seguinte, vai chegar um ponto que esse tanto faz não vai fazer diferença nenhuma se você está fazendo um trabalho ou não. Então, você tem que combater esse tanto faz. Não tem esse tanto faz. Seu trabalho você se esforçou para fazer, você estudou para fazer, você se empenhou para fazer, então não tem isso de tanto faz, né? E a forma de você evitar esse tanto faz é justamente o quê? Você medindo. E aí você precisa ter uma base, você precisa ter um indicador, você precisa ter um parâmetro para mostrar essa evolução, né? É justamente essa evolução que vai dar a base que você precisa para lá na frente bater na porta do seu gestor e dizer, opa, gestor, tudo bom? Então, estou com minhas metas batidas e eu gostaria de conversar com você sobre a minha evolução dentro da empresa, tanto em termos de cargo como em termos de salário, até para que a gente possa também definir novos desafios para mim dentro da empresa, dentro da área de compliance. E é engraçado assim que tem gente que tem vergonha, muita gente, na verdade, tem vergonha de falar sobre cargo, sobre salário, sobre promoção, né? Quando, na verdade, é aquilo, você tem que tomar as rédeas da sua carreira para dizer assim, olha, eu quero tal cargo, eu quero que esse cargo, eu quero propor tal salário para esse cargo, eu gostaria de solicitar um aumento de tantos por cento no meu salário que está alinhado com o resultado que eu tenho entregue para a empresa. Tem gente não, que se
Infelizmente, né, a maioria das pessoas que não percebe que a relação de trabalho, ela na verdade é uma troca. Então, se você dá, você quer de volta. Então, você dá o seu trabalho e você quer de volta o salário. Massa, ok. A partir do momento que são definidos indicadores, são definidos pontos de partida para você sair do ponto A para o ponto B e mostrar a evolução do seu trabalho, você vai ter o quê? Você vai ter condição de dizer, olha, aquele indicador que a gente definiu, aquela meta que a gente definiu por meio do indicador X, Y, Z, eu consegui bater todas as minhas metas. E aí chegou a hora da gente atualizar a nossa conversa sobre salário, sobre a recompensa pela obtenção dessas metas. Claro, tem empresas que trabalham com a participação nos lucros e resultados atrelados justamente à questão das metas. Mas, a depender da entrega que você fizer, você pode ter não só a participação nos lucros, a sua PLR, o seu bônus, qualquer que seja a nomenclatura utilizada pela empresa, mas também está pleiteando uma melhoria no seu cargo ou uma melhoria no seu salário. Ou as duas coisas, por que não? Né? É sempre bom. Se você mostra a evolução do seu trabalho ao longo do tempo, você mostrou que você evoluiu, você passou a ter mais maturidade, você passou a ter uma postura diferente no seu trabalho, com a sua equipe, com os seus colegas, né, com as áreas com as quais você se relaciona. Então, é a hora, sim, de você estar pleiteando uma promoção de cargo e de salário. Tá? E aí tem gente que faz, não, menina, eu vou pedir de salário, vou pedir de cargo também, pelo amor de Deus, baixa. Tem que pedir, tem que pedir, tem que pedir. É aquilo, você tem que ser o ator principal, você tem que ser o protagonista da sua carreira. Você não pode delegar para o seu chefe a sua sessão profissional, até porque é aquilo. A gente não, assim, eu nunca pensei naquilo de, poxa, eu visto a camisa da empresa, eu visto a camisa do meu trabalho. A partir do momento que eu percebo que o meu trabalho ou não está sendo útil, ou não está sendo valorizado, ou não está sendo, sei lá, realmente dado o devido valor que ele merece, tchau pro louro, tchau e bênção, não tem isso de ficar, ai meu Deus, poxa, mas essa empresa, ela me deu oportunidade há 10 anos atrás, porque não tem isso, minha gente, tem que ser uma relação de troca e tem que ser boa para as duas partes, é um relacionamento profissional entre você e a empresa, mas é um relacionamento. Quer dizer que você fica num relacionamento, por exemplo, amoroso, se não tiver a contrapartida, você gostando sozinho e a outra pessoa não gostando. Claro que não, porque ou você vai cansar, ou você vai levar um pé na bunda. Simples assim. E a mesma coisa com a relação com a empresa. Ou você vai cansar e enfim, mandar currículo para outra empresa, ou você vai levar um pé na bunda, se for a empresa que cansar de você, e você vai ser demitido. Então, vamos sair da zona de conforto e não ficar esperando esse pé na bunda, vamos definir indicadores para o trabalho da gente, vamos definir metas e vamos não ter vergonha, nenhum tipo de tabu em estar pleiteando uma melhoria de cargo e melhoria de salário, tá? Tem gente que poxa, Érica, mas eu nunca fiz isso, a gente não nasceu sabendo. Vamos aprender sempre que eu puder. Eu gosto de trazer dicas sobre carreira também, porque eu sei que tem muita gente que é muito tímida, né? É muito tolhida, nunca teve exemplos ao seu redor de pessoas que façam isso. Então, sempre dentro do possível, vou estar também fazendo esse tipo de abordagem para vocês sobre carreira, sobre evolução, sobre ascensão, né? Mas então é aquilo, você precisa ter esses indicadores, inclusive para você pleitear outras vagas em outras empresas que paguem melhor que a sua, que tenham um ambiente melhor, que lhe deem realmente reconhecimento do seu trabalho, lhe deem um cargo melhor. Poxa, Érica, mas a minha empresa dá tudo isso. Poxa, massa, excelente, que bom. Então, aprenda o que eu vou ensinar aqui sobre indicadores para você ir além. Né? Que bom que você está numa empresa bacana, que lhe reconhece, que lhe dá aumento, melhoria de cargo, melhoria de salário. Mas, a partir do momento que você tem um indicador, você consegue estar construindo uma meta baseada nesse indicador, que vai mostrar a evolução do seu trabalho, e aquilo ali vai ser moeda de barganha para você, junto com a empresa.
tá? Então, é aquilo. Quando você está implantando o programa de compliance, o que é que você precisa fazer? Você precisa justamente estar acompanhando a evolução que você está fazendo nesse indicador. E aí é aquilo, tudo vai depender da fase que você está. Tudo vai depender da etapa que você está dentro, realmente, daquele seu projeto, daquele seu programa de compliance. E aí o que acontece? À medida que você vai evoluindo, né? À medida que você vai concluindo a etapa, você vai mostrando o resultado. Às vezes acontece o seguinte, você está numa fase ali bem inicial da implantação do programa de compliance. O que é que você pode fazer? Você pode, a princípio, para não ficar aquela coisa solta, frouxa, sem meta, você pode colocar como meta o cumprimento dos prazos, o cumprimento da implantação de cada uma das fases ou de cada uma das etapas do programa de integridade dentro do prazo que foi planejado. Já é uma coisa bacana, já é um ponto de partida para você. Por quê? Porque você prometeu em algum momento, quando você ou apresentou o seu projeto, ou mesmo quando você foi contratado, pode ter sido dito a você que você precisaria implantar o programa, o que é que você faz? Poxa, essas são as fases. 1, 2, 3, 4, 5, quantas forem. E cada fase você vai colocar no cronograma. E a sua meta vai ser, a princípio, o quê? Cumprir o cronograma. Concluir cada uma das fases dentro daquele prazo que você prometeu, ou que a empresa solicitou, ou que você se predispôs a fazer, tá? E assim por diante. Você começa com esse cronograma, depois que você tiver o cronograma, aí você já passa por uma definição de indicador, é aquilo, passou aquela fase, implantou, não vai, acabou o cronograma daquela fase, minha gente, está concluído, ponto, já pode criar um indicador para ela. É aquilo, implantou aquela fase, ok. Depois que está implantado aquele item do programa de integridade, qual é a próxima etapa daquele item que você quer ir? Ah, eu quero sair do ponto A para o ponto B. Cria um indicador para medir isso, tá? Então, eu gosto muito de trazer exemplos de vida real, né? Aconteceu uma coisa bem interessante com um aluno meu, e até foi lembrando dele que eu resolvi abordar esse tema de indicadores sem sofrência, que é o Jean, né? O Jean, ele é meu aluno ele era meu aluno de mentoria, e já acabou essa mentoria, e o Jean, ele estava com uma dificuldade, que era o seguinte, ele passou para Jesus e perceber que ele precisava medir o trabalho dele, o resultado do trabalho dele, para sair da inércia que ele estava na empresa, né? E é aquilo, ele ficou um tempo sofrendo, realmente ficou na sofrência, sem saber como medir, como fazer, como realmente mostrar que estava evoluindo no trabalho, mostrar o resultado dele, né? E o que é que ele tinha feito? Ele tinha conseguido criar um projeto, né, de compliance, um projeto de implantação do programa de integridade especificamente, e aí meio que a área de compliance veio a reboque, que a área de compliance era ele especificamente, né? E aí ele conseguiu, dentro da empresa que ele trabalhava, conseguiu apresentar esse projeto, e assim ele criou a vaga de analista sênior, que é uma tecla que eu bato muito aqui nas nossas aulas, é que você pode criar a sua vaga quando a gente fala em compliance. Por quê? Porque é uma área nova, muita gente não conhece, basta perguntar ao seu redor. Poxa, o que é? Você sabe o que é compliance? Muita gente não vai saber, né? E se você caiu aqui de paraquedas, antes de ontem eu fiz uma live, uma aula explicando mais detalhes sobre isso e as oportunidades que você tem no mercado, tá? Não vou repetir aqui só para não ficar realmente cansativo, tem muita coisa para a gente falar hoje sobre indicador. Mas é aquilo, o Jean conseguiu criar uma área para ele, ele era a área de compliance basicamente, e ele já trabalhava na empresa e passou a ter o cargo de analista sênior de compliance. Por quê? Porque ele era a pessoa que ia ficar responsável por aquela área. Ele fez o projetinho bonitinho, seguiu os passos e conseguiu implantar o programa de integridade. Só que o que aconteceu? Ele tinha mais ou menos ali um ano que ele tinha começado esse projeto, né, de implantação do programa de integridade. O programa já estava implantado, mas
ele não evoluiu. Ele não evoluiu no sentido de é, é, ele conseguiu fazer o trabalho dele, mas ganhou o quê? Tapinha nas costas. Parabéns, Jean, muito bom, excelente. Aí você pode dizer assim, poxa, Érica, mas ele não foi para isso que ele pleiteou e conseguiu o cargo de analista de compliance, ele conseguiu o cargo até antes de dar o resultado. É, minha gente, mas a pessoa tem que pensar sempre em evoluir. Quando ele implantou, aquilo era uma promessa, era uma expectativa, né? Então, por aquela promessa que ele fez, ele já ganhou o cargo, beleza. Agora ele cumpriu a promessa, então vai dar um próximo passo. Né? É aquilo, a pessoa precisa de uma evolução realmente e de uma recompensa por ter evoluído. E aí, essa evolução não acontecia com o Jean. Jean tinha cerca de um ano implantado e nada, né? E aí que ele me procurou para fazer essa mentoria, voltada especificamente para a carreira de compliance. E aí ele disse assim, ele fez, Érica, eu implantei, eu dou resultado, mas a empresa não reconhece o meu trabalho. Então, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi, ok, quais foram os resultados que você deu? E aí ele disse, não, então, eu implantei o programa. Eu disse, certo, mas deixa eu ver teus indicadores. Aí ele, então, eu já ouvi falar que tem que ter indicadores, mas eu não tenho indicador nenhum. E aí que não pode, né? Porque aquilo, se o indicador ele é uma fotografia de algo que você fez, se você não tem essa fotografia, como é que você vai provar que você fez? Como é que você vai provar que você saiu do ponto A para o ponto B se você não tiver uma evidência, que é justamente seu indicador, né? E aí a gente começou a trabalhar nesse processo de indicadores, trabalhando também paralelo a essa questão dele deixar um pouquinho de lado a timidez e entender que a relação de trabalho é uma relação de ganha-ganha, os dois têm que ganhar e é uma relação de troca, né? A empresa ganha pelo serviço que você presta e lhe paga por isso, você recebe pelo serviço prestado, né? E, enfim, é por aí. E aí o que é que aconteceu? Eu dei a orientação para Jean e engraçado que ele estava pé da vida com esse tapinha nas costas, porque é aquilo, né? Não deixa de ser um reconhecimento. Mas não paga a conta, né, minha gente? Tapinha nas costas não paga a conta. Então, é o mesmo caso de uma situação que eu presenciei uma vez, que a pessoa conseguiu bater uma determinada meta, conseguiu um determinado resultado, não era nem relacionado a isso, mas é porque foi uma situação tão esdrúxula que, dentro do possível, eu gosto de trazer como exemplo. É o caso, acho que para mim foi o pior caso que eu já vi assim de recompensa. A pessoa conseguiu um puta resultado para a empresa, e aí a premiação da pessoa foi o quê? Foi ter a foto dela impressa, no, como se fosse um honra ao mérito, uma coisa assim, uma plaquinha, emplastificada, né? Com alguns dizeres do presidente da empresa no verso dessa sua própria fotografia, e isso tudo encravado num tijolo de madeira. E dizia assim, parabéns, blá, 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 blá. Desculpa, mas isso não é recompensa, né? É aquilo, uma coisa, você tem que reconhecer o trabalho da pessoa, mas você, como empresa, também tem que recompensar a pessoa. Mano, dinheiro, grana, bufunfa, aumento de salário, bônus, premiação, seja como for. Né? Mesmo que seja assim, vou te dar um final de semana, não sei onde. É alguma coisa de valor agregado e não um pedaço de tijolo de madeira, né? Vamos combinar. Também não tapinha nas costas e dizer, poxa, que massa, que resultado bacana que você deu. Show de bola. Reconhecimento é importante? É, mas recompensa também é importante, tá? Então, é aquilo. O que é que depois aconteceu, né? Eu dei orientação para Jean para que ele realmente conseguisse mostrar, construir primeiramente os indicadores, né? Para, com base nesses indicadores, ele então conseguir mostrar a evolução no tempo. Então, aquilo, concluiu a fase X, concluiu, por exemplo, a implantação do canal de denúncias, concluiu. Daqui você não pode mais falar de cronograma, porque o cronograma já foi implantado, essa etapa já foi concluída. Você tem que falar de evolução no tempo. E aí, por exemplo, no caso do canal de denúncias, uma das coisas que você pode falar é a quantidade de denúncias investigadas.
de denúncias analisadas, e aí você vai começar a trabalhar com as estatísticas do canal de denúncia. Tantas foram analisadas, tantas foram procedentes, tantas foram improcedentes, tantas foram conclusivas, e isso só realmente para exemplificar dentro de tantas outras coisas que você pode estar utilizando como indicador, né? Mas observe o seguinte, você tem que dar resultado e esse resultado precisa ser medido, né? No caso dele, ele deu resultado, mas não tinha indicador. Então, não conseguiu mostrar a evolução. E aí, o que é que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu resgatar esse resultado no tempo. Porque ele até tinha evidências, ele só não tinha quantificado esse resultado. Ele não tinha medido esse resultado, tá? Então, nessa situação, por exemplo, de canal de denúncias, é aquilo, a pessoa tem um histórico, quando a pessoa, o profissional de compliance implanta a ferramenta de canal de denúncias, ele realmente tem um histórico do que foi feito e das denúncias propriamente ditas, né? Tem as estatísticas das denúncias que entraram naquele canal de denúncia, tá? Então, é aquilo, tem coisas que você consegue resgatar, apesar de ter passado. Então, apesar de ter completado o ano, ele conseguiu resgatar ao longo do tempo tudo o que aconteceu, né? Não vou dizer que tudo, mas enfim, em boa parte das coisas ele conseguiu resgatar, e com isso ele conseguiu mostrar o resultado. E o resultado era justamente a evolução no tempo. É aquilo, não é só implantar, ok, depois que implantou, o que é que tem? E aí eu estou falando, dando o exemplo do canal para ser mais simples, mas todos os pilares realmente do programa de integridade, né? Então, é aquilo, você precisa realmente encontrar uma forma de mostrar esse resultado, né? É a mesma coisa, por exemplo, de uma criança. Quando uma criança, ela começa a engatinhar, né, ela tem uma evolução. Então, o que acontece primeiro? Ela engatinha, algumas arrastam, né, arrasta o bubuzinho no chão, mas engatinha, né? Depois que engatinha, o que é que acontece? Ela começa a tentar se equilibrar, ela começa a tentar ficar em pé, né? E aí, depois que ela começa a ficar em pé, ela tenta andar e depois ela tenta correr. Então, essa é a evolução natural, né? E é engraçado o seguinte, mesmo que a criança ela não trabalhe de forma consciente com meta, é aquilo. A partir do momento que ela aprendeu como deixar de engatinhar e passou a ficar de pé, engatinhar perdeu a graça. A partir do momento que ela aprendeu a ficar de pé apenas perdeu a graça. Ela tenta dar os seus primeiros passos. A partir do momento que ela vai além, consegue dar esses primeiros passos e consegue andar, ficar de pé deixou de ser novidade. A partir do momento que ela consegue andar, ela tenta o quê? Correr. E aí, quando ela já está começando a correr, ficar em pé não tem mais graça nenhuma, né? Até andar perde um pouco a graça, porque ela só quer correr dentro do possível. E aí, no caso da criança, ela tem o quê? Ela tem a recompensa, ela tem o reconhecimento dos seus pais e tem a recompensa, que é o beijo, que é o abraço, que é o carinho, que é o incentivo, né? Então, observe que mesmo a criança, mesmo sem ter a consciência de que ela está trabalhando uma meta, ela está sempre buscando algo mais. Ela não se satisfaz apenas com engatear e quer passar o resto da vida engateando, não. Ela tenta ficar de pé, depois ela tenta caminhar, depois ela tenta correr. Então, a gente tem que estar sempre tentando progredir. Mesmo um bebê tenta sempre progredir, mesmo sem ter esse discernimento de que ele está passando por um processo evolutivo. A mesma forma tem que ser você em relação à empresa e em relação ao indicador. Então, no começo, quando você for implantar o programa de compliance, o que é que você vai fazer? Você vai trabalhar aqueles marcos do programa, aqueles pilares, e você tem um cronograma de projeto a cumprir. A partir do momento que aquelas etapas vão sendo concluídas, você não vai estar todo mês, olha, lá em janeiro eu consegui cumprir aquele item. Não vai. Você vai estar pensando em coisas novas, nas etapas que você ainda não concluiu, e para aquelas etapas que você já concluiu, você vai estar pensando justamente no quê? Você vai estar pensando no indicador.
que seja uma fotografia adequada para que você consiga mostrar o quanto você conseguiu evoluir naquele item, naquele pilar, naquela ferramenta, né? Naquela fase, naquele processo que você desenhou dentro realmente do seu programa de integridade. E assim como a criança, ela quer o reconhecimento do pai e da mãe, você também quer o seu reconhecimento. Só que o seu reconhecimento é o quê? O seu reconhecimento, a sua recompensa é justamente a evolução no cargo e a evolução no salário, né? É aquilo que você precisa, a partir do momento que você evolui, você mostra para o seu gestor, assim como a criança quer as palminhas e o beijo e o abraço da mãe e do pai, você quer o seu reconhecimento e dizer, poxa, parabéns, no caso do Jean, né? Parabéns, Jean, você conseguiu um excelente trabalho. E aí você quer também o beijo e o abraço, que no caso da empresa, você quer o quê? A promoção de cargo e a promoção de salário. Equivale ao beijo e ao abraço do pai para a criança, né? Então, é aquilo. Depois de concluída essa mentoria, o Jean ele conseguiu mostrar essa evolução, tratando, inclusive, com dados retroativos, né, já que ele já tinha um ano de trabalho em relação ao programa de integridade. E, depois de cerca de 3 meses, mais ou menos, que a gente fez essa mentoria, ele conseguiu ser promovido. E aí ele saiu do cargo de analista sênior de compliance para coordenador de compliance e conseguiu, inclusive, a promessa de que em breve ele conseguiria contratar mais pessoas para estar realmente implantando o programa, ou implantando, para estar ajudando o Jean a conduzir a área de compliance, porque é aquilo. Quanto mais você evolui na implantação do programa de integridade, mais trabalho aparece, né? Inocente é aquele que pensa que, poxa, implantei, acabou, tchau. Não, até porque dá muito mais trabalho você manter do que você criar. Criar, dependendo da empresa, e a depender do programa, com 5, 6 meses você consegue. Agora, manter esse programa vivo é que são elas, né? Então, é aquilo, você precisa saber montar a sua cesta de indicadores de forma adequada. Como assim cesta, Érica? São vários indicadores, não vai ser um, nem dois, nem três, são vários indicadores que você vai poder utilizar, tá? Daqui a pouco eu vou entrar mais no detalhe. Mas justamente para quê? Para que você consiga mostrar a evolução de cada um desses detalhes que compõem um programa de integridade para realmente você conseguir cada vez mais resultados, conseguir cada vez mais. Vamos dar uma recapitulada básica aqui no conceito de compliance. Compliance, o que é que é? Eu digo que se fosse uma expressão matemática, compliance seria igual a cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos. Justamente por quê? Porque o profissional de compliance ele tenta implantar a cultura da integridade da empresa, porque aquilo a gente pode sim ensinar os profissionais a ter uma conduta adequada, a ter uma conduta íntegra, a conduta que a empresa espera que aquele profissional tenha, né? A empresa ela deve atuar em conformidade legal com as leis e normas aplicadas àquela empresa, aquele segmento de atuação de mercado em que ela está inserida, e deve trabalhar na prevenção de riscos. Então, isso é que é compliance, né? E aí você consegue, por isso que o trabalho ele não acaba, por isso que é difícil você manter. Tem sempre algo a evoluir, algo a avançar, e nada melhor do que você realmente estar utilizando os indicadores, ou uma cesta de indicadores, para mostrar realmente essa sua evolução, né, nos resultados que você deu. Então, aquilo tudo depende da forma como você vai estruturar o seu trabalho, né? Tudo depende da estratégia que você vai utilizar para realmente mostrar para a empresa que você conseguiu fazer uma evolução no seu trabalho, tá? E aí tem gente que pode dizer assim, né? Que tem, assim, principalmente quando a pessoa nunca trabalhou com compliance, a pessoa pode dizer o seguinte: ah, Érica, mas não tá vendo que eu não vou estar pegando corda para me enforcar? Não tá vendo? Ó, hoje eu não tenho indicador, eu não tenho meta, não tenho chefe enchendo meu saco. Tá ótimo, tá maravilhoso. Então, na verdade, é o seguinte: não pense isso, esse é um pensamento pequeno, né? Esse é um pensamento medíocre, lembrando que a palavra medíocre vem de média, de mediana. Então, você tem que ser acima da média. Poxa, Érica, não é muita exigência. Não, não, meu amor, é o mercado que exige, tá?
Sinto muito te informar, mas você tem que estar acima da média para poder se destacar. Principalmente com o momento que a gente vive, já de alguns anos de crise econômica, política, social no Brasil, onde isso tem impacto direto na geração de emprego. Cada vez mais a gente tem notícias de situações de amigos próximos que foram demitidos, ou então a gente vibra quando eles são recolocados, mas o fato é, você tem que sair da mediocridade, ou seja, sair da média e ficar numa posição diferenciada, numa posição que você realmente consiga se destacar em relação aos seus concorrentes, né? E é aquilo, qualquer lugar que você tiver vai ser melhor do que a inércia, né? Porque a inércia é que mantém você na sua zona de conforto. E até assim, eu até prefiro dizer que é uma zona de desconforto. Porque o que é que acontece? Zona de conforto é no início, quando você está numa situação que você se sente confortável. Vamos usar esse exemplo da pessoa que disse: Erika, não está vendo que eu não vou arrumar corda para me enforcar? Tá ótimo do jeito que tá. Eu não tenho indicador, eu não tenho meta, não tenho chefe enchendo meu saco, fico ali só no somebody love e tá tudo certo. Beleza. Tu pode até ficar assim no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, mas vai ter uma hora que a sua ficha vai cair. Vai ter uma hora que você vai dizer, opa, peraí. E o que é que eu vou precisar ficar nesse marasmo eternamente? A empresa nunca vai reconhecer meu trabalho. E aí, por isso que eu chamo de zona de desconforto, porque vai ter uma hora e por mais que você diga que eu não quero ter mais trabalho, eu não quero chefe enchendo o meu saco, eu não quero sei lá o quê, você quer ter aumento de salário, você quer ter uma melhoria no seu cargo, você quer dar mais conforto para sua família, você quer ter uma reserva financeira que te permita não só viver com a folga mensal financeira, mas, por exemplo, ter uma reserva no banco que diga assim, olha, se você quiser, se eu quiser, eu passo 2 anos sem trabalhar. Todo mundo quer isso, minha gente. Só que é aquilo, você começa a se incomodar, começa a se agoniar na cadeira, mas aí você faz, não, então, mas vai dar trabalho? Não, você está na sua zona de desconforto, criatura, pelo amor de Deus. Ou então, se você não fez ainda, ótimo, vai começar, maravilha. Você consegue começar de forma estruturada a tirar a fotografia de cada passo que você dá ao implantar o compliance, ao implantar o programa de integridade. E esses passos, essas evidências, é o que você precisa não só para construir o seu indicador, mas para medir e mostrar que você, quando criou a área, quando você foi contratado, você estava nesse ponto, mas depois de 3 meses evoluiu para esse, depois para esse, depois para esse. E aí, quando você mostra para a empresa que você está aqui, mas quando você entrou, você estava nesse ponto inicial, e até mesmo que a expectativa da empresa, quando me contratou, era que você viesse para cá, você mostrando que você está aqui, acabou-se. Você está com a faca e o queijo na mão. A sua situação dentro da empresa vai ser outra. E é aquilo. Se a empresa não reconhecer, ok, você tem resultado para mostrar para outras empresas onde você vai levar o seu currículo de participar de seleção e está conseguindo um carro melhor porque você mostrou resultado. E a gente não tem que querer quem não quer a gente. É feito no namoro. Se um quer e o outro não quer, tchau, não dá certo. Vamos acabar que é melhor. Mas é melhor que você seja você a acabar o relacionamento do que você ser a pessoa que vai levar o pé na bunda. Então, evite chegar na situação na empresa. Se a empresa não está reconhecendo, você que vai dar o pé na bunda da empresa. É isso. É isso que acontece quando você chega e diz, ó, tô indo embora, tá? Tô indo embora, lógico, você vai falar de forma polida, né? Não vai dizer assim, não, estou indo embora, estou revoltado, sofrência a gente deixa só para música, acabou a sofrência, você já está aprendendo a lidar com os indicadores de compliance. Por favor, postura é fundamental. Então, é aquilo, se a empresa não quer, beleza, tem quem queira, o mercado está aí, né? Livre para isso. E aí, entrando um pouquinho mais no detalhe, é aquilo, poxa, Erika, mas eu não sei quais indicadores eu posso utilizar, eu não sei de que forma eu posso medir, eu não sei de que forma eu posso estar utilizando esses indicadores. Aquilo.
Se você seguir seus estudos no compliance, se você continuar assistindo, participando aqui das lives, assistindo as nossas aulas, assistindo o canal, vai lá no canal no YouTube, Erika Lamu, se inscreve, ativa o sino de notificação para sempre que a gente colocar vídeo novo, você ser avisado e você estar por dentro de todo o conteúdo que a gente vai trazer, que é sempre muito conteúdo, você vai estar aprendendo. E vamos já dar um passo inicial para que você consiga realmente sair da inércia em relação aos indicadores, né? Poxa, que indicadores você pode utilizar? Primeiro é o seguinte, antes de você, eu vou dizer alguns aqui, mas antes de dizer realmente quais, alguns exemplos de indicadores, você precisa entender o seguinte, você precisa estruturar o seu trabalho em áreas ou em quadrantes, né? Quadrante meio que limita, mas para você ter um ponto de partida, né? E aí, falando especificamente em quadrantes, e atrelando esses quadrantes ao programa de integridade, quais quadrantes, por exemplo, você pode utilizar como base? Você pode utilizar, por exemplo, o quadrante da cultura, que muita gente ignora e acaba iniciando a implantação do programa de integridade pela avaliação de riscos, isso é um tiro no pé, acho que semana que vem eu vou trazer isso em alguma live para a gente discutir mais, mas cultura, um primeiro quadrante. Um segundo quadrante que você pode trabalhar é estrutura, a estrutura do seu programa de integridade. E que estrutura é essa? Você pode, por exemplo, falar do comitê de ética ou comitê de integridade. Você pode falar das ferramentas, do canal de denúncias, de ferramentas de due diligence e outras ferramentas que vão ser implantadas. Você pode falar, o terceiro quadrante pode ser, por exemplo, padrões de conduta. E aí, quando a gente fala em padrão de conduta, a gente necessariamente tem que falar em documento, né? Que esse padrão, ele tem que estar documentado em algum lugar para que possa ser consultado. Para quem entre depois ou para quem precise revisar, consiga pegar um documento, ler e dizer, poxa, aqui está o código de conduta, aqui estão as políticas internas, aqui estão os regimentos internos, né, conforme seja a estruturação realmente do seu programa de integridade. Né. O quarto quadrante, só para a gente ter um ponto de partida, a gente pode colocar justamente os mecanismos de denúncia, né, porque é aquilo, você precisa investigar as denúncias que entram e você precisa tomar ações após concluir essas investigações. Quais são as consequências dessas investigações, né, quando elas são procedentes? O que fazer? Né? Eu estou trazendo esses 4 quadrantes como exemplo, mas vocês podem colocar quantas áreas quiserem. Né? É aquilo. Eu já trouxe uma série aqui no Falando sobre Compliance, sobre os 10 pilares do programa de integridade. Você pode pegar cada um desses pilares e colocar uma meta para eles, e não só uma, tá? 1, 2, 3, de cara tu já vai ter 30 indicadores. Então, é aquilo, você tem que pegar o que você já construiu ou o que você está construindo, para então fazer uma definição, e a partir dessa definição, você fazer uma série de derivações. Né? Você vai, no exemplo do quadrante, destrinchar cada um desse quadrante em 1, 2, 3. Não começa com muita meta, não pode se atrapalhar, tá? Um passo de cada vez, já não vamos querer correr, não. Começa com o quadrante que eu exemplifiquei aqui. De cada quadrante, coloca 1 ou 2 indicadores, você já vai ter 4 indicadores, ou então 8 indicadores, e aí você vai construindo também as suas metas com base nesses indicadores, evoluir de X a Y, no indicador tal, em tanto tempo, tá? Realmente só para estar exemplificando. E aí, quando a gente fala indicador, a gente está falando o quê? Em medição, a gente vai estar medindo algo. Né? Então, imagine que são várias unidades de medida disponíveis. Você tem valores financeiros, você tem valor de multa, você tem valor pago, você tem valor unitário, você tem quantidade de denúncias a investigar, você tem em cima de multas que você pode fazer cálculo de percentual em relação a indicadores específicos, indicadores financeiros específicos que você vai estar abordando, né? Então, essa é a forma que você vai construir, tá? Você vai conseguir dar o seu primeiro passo para sair da sofrência nos indicadores e realmente medir o seu trabalho, mostrar a evolução do seu trabalho, né?
trazendo alguns indicadores realmente concretos que você pode ter como base, eu trouxe alguns, né? Trouxe mais ou menos 10 ou 12, se não me engano. Eu vou comentar aqui com vocês. Você tem indicadores do próprio canal de denúncias. Quando você contrata a ferramenta do canal de denúncias, elas têm, geralmente, os dashboards, onde nesses dashboards você consegue fazer a evolução quantitativa e qualitativa das denúncias com base nos status de cada denúncia. Né? Então, você tem os indicadores do próprio canal de denúncias. Você tem também valor de investimento em treinamento que você vai fazer na empresa. Então, quanto a empresa gastou de treinamento naquele ano, e aí você soma, inclusive, as suas horas de trabalho ou as horas de trabalho de sua equipe, se você tiver equipe, se você não for uma pessoa que atue sozinho na área de compliance, né? Não tiver tão no início assim. Uma outra coisa que você pode trabalhar são as multas que vão ser decorrentes dos processos de responsabilização administrativa. Isso já é uma coisa mais avançada, mas eu quis trazer aqui porque eu sei que tem gente que está assistindo que já atua com compliance, né? E aí aquilo, se você tem processos de responsabilização administrativa de casos onde foi comprovada a corrupção, você pode colocar para que essas multas diminuam com o tempo, tá? Para quem está começando agora no compliance, exemplificando, a gente sabe, por exemplo, que muitas construtoras se envolveram em escândalos de corrupção e tiveram que pagar multas impostas ou pelo Ministério Público ou pela Controladoria Geral da União. Então, essas construtoras que foram penalizadas, elas podem, por exemplo, colocar como indicadores que os valores dessas multas, eles diminuam ao longo do tempo. E aí vai ter lá o valor específico, que vai ser o limite para cada ano. E a meta vai ser a redução em X% ao longo do ano, tá? Outra coisa que você pode abordar são os valores gastos com a reparação de danos provenientes de processos de responsabilização administrativa. Ou seja, uma coisa é a multa imposta pelo Ministério Público ou CGU, outra coisa é a indenização, ou seja, a reparação do dano para aquele ente que foi lesado, para aquele ente que foi prejudicado por aquele ato de corrupção cometido por aquela empresa, tá? Então, você tem que ressarcir o dano, você tem que indenizar a empresa, o poder público, enfim, ou às vezes até a sociedade de alguma forma. Então, quais foram os valores gastos com reparação de danos, com indenizações, né? Uma outra coisa que você pode colocar é qual foi o valor total investido em treinamento. Uma coisa é o valor total investido no programa, outra coisa especificamente o valor investido em treinamento, somado aí as horas de trabalho, somado as horas de trabalho de uma consultoria externa, se for o caso, somado os recursos que tenham sido utilizados, aluguel de equipamentos, aluguel de sala, coffee break, data show, enfim. Um outro indicador muito importante, o percentual de funcionários que foram treinados no Código de Conduta, percentual de funcionários que foi treinado no programa de integridade, né? Por quê? Porque a sua meta tem que ser 100%, tá? Todo mundo tem que ser treinado no Código de Conduta. Esse é o básico do básico do básico. Ah, Érica, mas na empresa que eu trabalho tem 2.000 pessoas, é muito difícil. Faz por fases, né? Como é que a gente come o boi? Fatiado. A gente come a picanha, a gente come a maminha, a gente come a fraldinha, a gente come o acém. Não come o boi inteiro. Então, fatia isso ao longo do ano, esse treinamento que você tem que dar. Fatia para que ele aconteça ao longo do ano, mas faz, tem que ser 100% dos funcionários. Um outro indicador que você pode utilizar é justamente o valor que foi investido no canal de denúncias, porque uma das coisas que a gente faz, sabe, que é uma regra básica, que é muito olhada, por exemplo, pela CGU, quando ela vai analisar um processo envolvendo corrupção, para falar de forma bem direta, é justamente se aquele canal de denúncia utilizado na empresa, ele é terceirizado, né? Se ele é terceirizado, se ele garante o anonimato. Então, uma série de indicadores você pode estar utilizando. Um outro indicador, o número total de denúncias, e aí entrando mais um pouquinho em denúncias, o número de denúncias envolvendo corrupção, o percentual de denúncias dentro do todo que envolveu corrupção, o percentual de denúncias envolvendo corrupção que eram procedentes, o percentual de improcedentes. Outra coisa também, qual é o valor que a empresa pagou, e aí entra a conformidade legal.
qual foi o valor que a empresa pagou de multas por não estar respeitando a legislação que ela deveria respeitar, né? E aí, como meta, você pode colocar a redução desse valor no tempo. Então, eu citei aqui 12 exemplos, 12 situações de como você pode trabalhar esses indicadores, mas é aquilo, sempre tem muito trabalho a fazer, sempre tem um trabalho que você vai evoluir, você vai melhorar o seu resultado. A manutenção do programa de integridade é o que dá mais trabalho, dá muito mais trabalho do que criar, né? A manutenção é mais trabalhosa do que a criação do programa, do que a implantação do programa. E a partir do momento que você consegue utilizar esse método realmente simples, esse passo a passo simples que eu expliquei para você, de transformar em quadrantes, em temas principais, e pegar cada um desses temas e destrinchar em indicadores, né? Lembrando que o indicador é uma fotografia em um determinado ponto e em outro, para você justamente conseguir mostrar o quanto você evoluiu do ponto A para o ponto B, e aí você ter posteriormente uma meta, você vai conseguir, atuando dessa forma, você vai sair da sofrência que você se encontra de não saber como medir o resultado do seu trabalho, né? De não saber como medir a evolução que você fez dentro do programa de integridade, né? De realmente chegar e mostrar para a empresa, opa, vamos conversar, né? Eu queria mostrar para você que, no caso do seu gestor, os indicadores, onde a gente estava quando a gente assumiu a área, ou então, o ponto que a gente estava quando a gente criou a área, a evolução dessa área no tempo, justamente com base nesses indicadores que eu citei. Eu estou vendo que tem gente que entrou agora, assiste depois a gravação, tá? Que eu citei 12 exemplos de indicadores de compliance que vocês podem estar utilizando, e ensinei o passo a passo para vocês conseguirem definir os indicadores dentro do contexto que vocês se encontram e dentro do passo que vocês se encontram dentro da implantação do programa de integridade. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela participação de vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de estar colocando nos comentários. Se vocês tiverem também sugestões de temas, não deixem de estar trazendo realmente para a gente abordar aqui e sempre ter assunto novo para vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Beijão e até semana que vem.